Está começando mais um Conexão Saúde, um programa que tem como finalidade levar até você, telespectador, informações médicas altamente especializadas que vão lhe ajudar, principalmente na prevenção de doenças. Porque você sabe que nós, aqui do Conexão, acreditamos que a falta de informação, por si só, já é uma doença grave. Você sabe que aqui no Conexão você pode participar, você pode usar o aplicativo WhatsApp, o número é 92, que é o código de Manaus, e o número é 99283-4672. Vou repetir, 99283-4672. Aproveite, faça suas perguntas. Hoje nosso entrevistado é o Dr. Carlos Henrique, ginecologista, obstetra, um médico aí muito conhecido, muito respeitado, muito querido aí na classe médica, vai conversar conosco sobre... Hoje o tema vai ser gravidez de alto risco. Então nós temos aí a presença desse especialista e você pode fazer suas perguntas. Pode também curtir a nossa página no Facebook, é o Facebook Conexão Saúde. Lá você pode ver pequenos vídeos, dicas de saúde. Você pode fazer sugestões também sobre os temas do programa. Então nos ajude, pode nos ajudar a fazer o programa. Doutor Carlos Henrique, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao programa, tá? Bom dia, Manuel. Bom dia. Muito obrigado pelo convite de estar aqui para desfrutar dessa manhã contigo. Amigo, é o seguinte, gravidez de alto risco. Né? Primeiro, um conceito. O que é considerado uma gravidez de alto risco? Pois é, a gravidez de alto risco é toda a gestação que vem acompanhada de alguma alteração, seja ela de caráter clínico, seja ela relacionada ao feto ou mesmo à condição da mãe. Quer dizer, por exemplo, condição social, uma usuária de drogas ilícitas, né? uma condição clínica, uma diabetes, uma hipertensa, ou condições outras, tipo a gestante que possui RH negativo, que é complicado, né? E as mais conhecidas, né, como hipertensão, diabetes, trombofilias e etc. No caso, que está nos assistindo aqui, como um familiar ou a própria gestante pode reconhecer que ela tem uma gravidez de alto risco? Você diz, por exemplo, quando usa drogas, né, e tal, isso aí já dá para saber que é uma gravidez de alto risco. Se tem diabetes, também seria considerado gravidez de alto risco. Pressão alta também, seria mais ou menos isso. Mas tem algum... Ela não sabe que tem gravidez de alto risco. Como ela poderia reconhecer? Tem algum sinal que o corpo começa... Existe na primeira consulta de pré-natal, do pré-natal, que a gente chama de risco habitual, porque você sabe, né, não, toda gravidez ela demanda um risco, né? Alto risco e risco habitual. Na primeira consulta, essa valorização do risco já é feita pelo profissional. Ou seja, então, se ele identifica algum sinal que essa gravidez pode ser de risco, ele investiga, ele investe no diagnóstico, faz o diagnóstico e encaminha para o especialista. Né? E fora as outras que já são sabidas, já são encaminhadas normalmente. Já são encaminhadas normalmente. E Carlos, quais são os cuidados que a mulher tem que tomar, assim, a gestante, no caso de gravidez de alto risco? Quer dizer, essa questão do pré-natal, se você até puder relatar, porque a função do Conexão é essa mesmo, o que é o pré-natal, quais são as datas corretas, com 1 mês, com 2 meses de gestação, enfim. Mas, assim, o meu conceito, não sei, todas as mulheres fazem pré-natal ou ainda existe uma dificuldade grande ainda? Já foi muito pior. Hoje em dia a abrangência do pré-natal está bem aceitável, mas é fundamental. Normal, a gente comenta, inclusive, que o pré-natal ele começa antes mesmo da gestação. Por exemplo, numa sabidamente diabética, esse pré-natal tem que começar 3 meses antes. Porque ela tem que controlar a glicemia dela, receber o ok do endocrinologista, aí você parte para tentar engravidar. Entendeu? Mas o pré-natal é fundamental. A rede funciona, é claro que tem deficiência, não é particular de Manaus, do Brasil como um todo, mas o pré-natal é fundamental. E que as gravidezes sejam programadas. O grande problema é esse, que a grande maioria das gravidezes, elas não são programadas. Então a gente perde o quê? Um período de adaptação dessa mulher para uma gestação saudável. Pré-natal deve ser feito como? Quais são somente de datas, por exemplo, de tempos de gravidez, assim? Olha, o risco habitual. O pré-natal, quanto mais precoce o início, melhor. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, olha, nós temos que, e o Ministério da Saúde acompanha, nós temos que ter no mínimo 6 consultas no pré-natal.
Entendeu? Se você puder escolher, não tem mais condições, você tem que fazer uma no primeiro trimestre, que vai até 12 semanas, outra no segundo trimestre, que vai até 28, e uma no último trimestre. Isso é o mínimo. Né? Não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é que ela vá a cada 4 semanas. Até uma 36. Vez por mês? Uma vez por mês. Teoricamente, uma vez por mês seria uma consulta. E no último mês ela deve ir a cada semana ou a cada 15 dias. Okay. É importante também frisar aqui, Anuar, que existe às vezes uma cultura por aí em que a gestante chega no finalzinho da gravidez, 36, 37 semanas, e normalmente recebe alta do pré-natal. Não existe. Ela tem que brigar por isso. Então, você gestante, está fazendo o seu pré-natal, não deixe que o posto lhe libere antes de você estar com o neném no colo. Porque, inclusive, a consulta puerperal faz parte do pré-natal. 42 dias depois que ela tiver o neném, ela tem que voltar onde ela fez pré-natal para fazer a consulta puerperal. Ok. A gente explica para a população por que a gente está falando sobre isso, né? A gente fala gravidez sexual, diabetes, hipertensão, chama risco porque pode trazer risco para a mãe e para o feto, não é isso? É fundamental. Para você ter uma ideia, há uns 25 anos atrás, nós tivemos uma palestra aqui no professor de São Paulo, muito conhecido, chamado Subcarralho. Ele fez um trabalho e demonstrou, no APASME, que 46% das gestantes que frequentavam o ambulatório da USP não eram aferidas às pressões adequadamente. E você só com o aparelho de pressão e o estetoscópio, para quem não sabe, o aparelhinho que mede a pressão que escuta, você consegue identificar a grande maioria das hipertensas. Maior mortalidade materna no mundo, tanto do mundo subdesenvolvido como no mundo em desenvolvimento, é a hipertensão arterial. Então você com o aparelho de pressão, para gestante, você já vai dar uma qualidade de atendimento extremamente competente. Você vê com pequenas coisas. É só centralizar e saber identificar quais as patologias. E a gravidez de alto risco, ela tem um pré-natal diferenciado? Tem, completamente diferenciado. Isso vai depender do caso. Por exemplo, a gente frisa muito diabético, porque a gente está tendo muita diabetes aqui. Tá, ok. No Brasil, vai de 1% a 14%. Nós temos aqui 7,2%, que é a média mesmo. Realmente, a maioria está nessa faixa de 7%. E tem muita diabética. Então, esse pré-natal é completamente individualizado. Por exemplo, no nosso ambulatório, Balbina Mestrinho, ele é feito da seguinte forma: a cada 15 dias, no mínimo, ela vem. Tem diabetes que são mais difíceis de controlar, que a gente precisa do endocrinologista ajudando. Elas chegam no final da gestação, elas vão quase toda semana. Entendeu? Tal a importância que tem, porque a filha da diabética, por exemplo, os óbitos tardios são muito frequentes. E são inavisados. Não tem um sinal que diz o seguinte: olha, esse neném está piorando e vai falecer. São mortes súbitas que acontecem. Então você dentro do útero. Dentro do útero. Então você tem que vigiar atentamente, com muito cuidado essa gestante. Assim como as hipertensas. As hipertensas, de uma hora para outra, podem descontrolar a pressão. Então a gente precisa ter elas sob cuidado e sob controle da gente. Por isso que o número de consultas de pré-natal da gravidez de alto risco é imensamente superior. Muito mais do que 6. Você falou do ambulatório Balbina Mestrinho, até é importante a gente falar sobre isso, que muita gente nem sabe que tem, né? Exatamente. Aqui em Manaus nós temos 3 ambulatórios funcionando, né? Tem o nosso ambulatório Balbina Mestrinho, que já funciona há mais de 25 anos. Nós temos o ambulatório da maternidade Nazira Dal, lá na Cidade Nova, e temos agora, que está acabando de implantar, ressurgindo, o ambulatório da Universidade do Amazonas. Ok, mas todos esses ambulatórios só atendem com encaminhamentos, não é? Com encaminhamentos. Então, olha, encaminho para o ambulatório de gravidez de alto risco. Aí ela consegue. Nesses locais, né, nas consultas especializadas, né, do pré-natal de alto risco, a gente não faz baixo risco ou risco habitual. Entendi. Esses ambulatórios são específicos, né? É claro que foge uma ou outra, mas eles são específicos para a gravidez de risco. Ok. Você falou de diabetes e hipertensão, me parece que são os dois problemas o carro-chefe mais frequentes, né? Seria correto dizer que o diabetes prejudicaria mais o bebê, a hipertensão prejudicaria mais a mãe? Seria mais ou menos isso? Não, porque você pode ter uma descompensação diabética para a mãe e para o filho, né? Okay. De você ter que internar realmente e casos graves que muitas vezes a gente precisa do endocrinologista, que é uma dificuldade também para nós, né? Nós temos poucos especialistas, mas os que são aqui são excelentes, estão sempre de braço aberto, sempre recebem a gente extraordinariamente. Se não fossem eles, a gente não conseguia tocar o pré-natal do alto risco. Porque a demanda da cidade por essas especialidades, do Hemoan,
das doenças hematológicas, do ambulatório de diabetes da Universidade do Amazonas, dos endocrinologistas, né, dos hematologistas, dos cardiologistas, enfim. É muito importante que haja essa interação. O pré-natal de alto risco ele é eminentemente multidisciplinar. E qual a atenção que tem que ter nessa paciente diabética? Total. Controlar os níveis de glicemia? Principalmente controlar o nível de glicemia, o que é uma dificuldade, porque, veja bem, Anuar, 80% do sucesso da gravidez em termos de diabetes depende da mãe. E às vezes a adesão ela é complicada, porque via de regra nós temos que usar insulina, e parece que quando a gente fala em insulina, parece que a gente está falando assim de uma coisa que é do fim do túnel, né? Exatamente. Então a gente tem todo esse trabalho para explicar lá no nosso ambulatório. Ela passa com a enfermagem especializada que conversa, ensina como utilizar a insulina, como utilizar a seringuinha. Quer dizer, a nossa adesão lá, graças a Deus, é boa, mas é a duras penas. A duras penas. Ok. Entendeu? Nós vamos continuar conversando sobre essa diabetes gestacional. Eu quero alertar que você pode fazer suas perguntas pelo WhatsApp, o telefone 99283-4672. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, já voltamos aqui com Conexão Saúde. Hoje é o Dr. Carlos Henrique, ginecologista obstetra, está conversando conosco sobre gravidez de alto risco. No bloco anterior, Dr. Carlos, a gente começou a conversar sobre diabetes, né, na gravidez, mas tem também, como é que chama aquelas mulheres que, e se é possível, né, para que a população entenda, tem gente que não é diabético, e mulher se torna diabética durante a gravidez, pode acontecer? Exatamente. A diabetes, ela tem classificações. Entre as classificações, você tem a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Então vamos lá, diabetes tipo 1 e 2. Você, antes da gestação, já era diabética, sabidamente. E tem gestantes que desenvolvem o diabetes durante a gestação. E essa é classificada como diabetes gestacional. Como que ela pode saber que ela é diabética? Começa pela história. Por exemplo, se você que teve um filho com acima de 4 quilos, 4,2 kg, já tem que ficar atenta, porque você pode ter desenvolvido uma diabetes gestacional na gestação anterior que não foi diagnosticada. Entendeu? Então tem que ficar de olho. Um dos principais sinais é esse. Fora os sinais clínicos sugestivos da diabetes, né? Que é o aumento da ingesta de água, faz muito xixi, urina demais, entendeu? Isso chama atenção. Mas né? Esse bebê pesado é um sinal É um de sinal diabetes? Importantíssimo. Principalmente quando nasce um bebê muito grande na maternidade, já se desconfia. Pode procurar uma das principais causas de... O bebê grande, tecnicamente, chama de macrosomia fetal. São fetos acima de 4,2 kg. Entendeu? Então, tem um feto dessa magnitude, a anteninha já acende e diz, olha, é uma possível diabetes. É claro que nem todo neném grande vem de diabetes, né? Mas já acende a luzinha. A outra forma de fazer o diagnóstico é o exame de rotina do pré-natal. Porque no pré-natal, na primeira consulta, existe um rol de exames de rotina, entre eles a glicemia de jejum. E ela tem um motivo por que ela se tornou diabética? Tem. Só na gravidez? A fisiopatologia, né, é uma resistência à insulina. Então, o organismo, pelos hormônios que a placenta produz, principalmente um hormônio chamado lactogênio placentário, ele compete com a insulina, entendeu? Não deixa que haja ação da insulina, então a glicose fica circulando no sangue, aumenta. Essa é a principal... Acabou a gestação, ela continua diabética ou a maioria, entre aspas, melhora? Grande parte fica normal, outra parte pode desenvolver o diabetes. Uhum. E esses nenéns, na vida futura, podem vir a desenvolver diabetes, ou no mínimo obesidade. Por isso que o pré-natal da diabética, por exemplo, com 42 dias ela retorna ao nosso ambulatório e a gente faz um teste de sobrecarga. Quer dizer, ela vai novamente pesquisar a diabetes para ver se fora da gestação ela continuou a ser diabética ou não. Isso é tudo amarrado no pré-natal. Entendo. Só para que a população entenda, porque às vezes... E é até normal ter um convidado aqui, como sou médico e tal, termina explicando mas o Anuar não sabe disso, você está entendendo? Então, assim, quero que você entenda que às vezes eu pergunto coisas que é mais para a população, para que a população outro temor entenda, diz, olha, o meu neném vai ser diabético. Não necessariamente, vai nascer diabético? Não necessariamente. Pelo contrário, quando o neném da mãe da diabética nasce, ele faz o quê? Uma principal complicação é a glicose baixa. Cai a glicose do neném. Então, não precisa ter esse temor que ele vá virar diabético, nada disso, ou que ele seja diabético, né? Ele tem um pouquinho mais de favorecimento de, na vida adulta, virar obeso e por aí desenvolver uma diabetes, mas é uma pequena percentual. Essas mulheres que desenvolvem diabetes gestacional,
vamos colocar assim, é culpa delas, por exemplo, alimentação, é alguma coisa assim ou não? Não é culpa delas, isso é da placenta e acabou. É endógeno, né? A placenta produz os hormônios que são contra-insulinêmicos, então não deixa metabolizar a glicose. Então não é culpa da mãe, vamos dizer. Agora, assim, a mãe ajuda muito quando ela sabe ou é informada que ela está fazendo diabetes e cumprir aquela dieta rigorosa. É um sacrifício. Aí o pré-natal vai tranquilo. Aí que é a função do diabetes, aqui que é a função do pré-natalista, entendeu? Ela tem que manter uma dieta, tem que tomar cuidado com os alimentos que índice de glicose é muito alto, índice de glicemia é muito alto, entendeu? Como leite, pão, farinha, peixe com farinha, quem é que não come aqui? Sim. Então, é difícil às vezes a gente conseguir ajustar a dieta, mas a mãe tem que ter consciência que naqueles 9 meses, pelo menos, ela tem que ter aquela dieta bem rigorosa para ajudar o sucesso da sua gestação. Vamos agora ao contrário, a mulher que não se cuidou, quais são os riscos que corre? A morte fetal e a morte silenciosa, principalmente no final da gestação. É um terror no ar. Você tem um desastre. É claro, toda a complicação ela tem um percentual, não tem jeito, não existe milagre. Né? De 100 diabéticos, pelo menos uma vai ter um desfecho desfavorável. Né? Seja ele qual for, inclusive o óbito fetal. Mesmo se cuidando. Mesmo se cuidando, porque são às vezes imagina as que não se cuidam. Exatamente, são quadros gravíssimos que às vezes você não consegue ter sucesso. Mas isso é inerente da vida, não tem jeito, né? É pesquisa, né? É a probabilidade. E o tratamento seria... Como você falou, cuidar dessa dieta principal, né? E entra também com remédio para diabetes ou não? O tratamento ele é baseado no tripé. Dieta, exercício físico e nas que a gente não consegue insulinoterapia. E foi bom você tocar nesse assunto, lá no ar, porque tem muitas diabéticas que já fazem uso, antes de engravidar, fazem uso de antidiabéticos orais, né? E quando chega num posto, faz o teste de gravidez e dá positivo, o que é a primeira coisa que ela faz? Ela para de tomar esse remédio. É um apelo que eu faço a vocês que sabem que são diabéticos, que tomam o remédio e viram gravidez. Não parem de tomar o remédio. Nós não temos ainda autorização de utilizar antidiabético oral, como o nome diz, pela boca, via oral, comprimidinho para tratar diabetes. Porém, já tem muitas pesquisas e adiantados que isso vai ser questão de tempo de ser autorizado a utilizar esses remédios na gravidez. Mas hoje nós não temos. Por exemplo, o FDA, que é aquela órgão que regulamenta nos Estados Unidos, ele não autoriza. Então o mundo todo não autoriza ainda. Né? Mas a nível acadêmico tem vários trabalhos. E muito pior é se ela engravidar e parar de tomar o remédio. Entendeu? Essas para que já são diabéticas. Né? Sabidamente diabéticos que fazem uso do remédio. Não parem, continuem tomando seu remédio, até procurar o obstetra. Então, como eu estava voltando, o tratamento é um tripé. Dieta, exercício físico. É fundamental o exercício físico. Exercício físico, não estou dizendo para ir para academia, para fazer nada disso. É o seguinte, a regra dos 150. Ou você faz uma caminhada 50 minutos 3 vezes na semana, ou você faz uma caminhada 30 minutos 5 vezes na semana. Anuar. Se você fizer isso, elas vão abaixar em mais de 30% a glicemia plasmática delas. E vai ter uma melhora muito grande da continuidade dessa gravidez. Entendeu? Então, dieta, exercício físico, e quando a gente não consegue, temos que entrar com insulina, que é um remedinho que faz subcutâneo, uma injeção com agulha fininha e que tem que ser realizada. E que isso também consegue no serviço público, essa dieta? Consegue, isso é dado, né? Isso é dado. Tanto a insulina quanto a seringa. Né? É fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Bacana. E também seria correto dizer que, por exemplo, a gravidez por si só já favorece algumas infecções, como infecção do trato urinário e tal. E a diabetes gestacional, aí, se não cuidar, também pode desenvolver infecções com maior facilidade ainda, não pode ou não? Principalmente a infecção urinária. Mas a diabetes bem controlada, ela consegue levar bem. Mas realmente tem uma maior probabilidade de infecção, principalmente a infecção urinária. E a infecção urinária é uma causa importante também de aborto, não é? De abortamento e de parto prematuro. É isso? De parto prematuro. A diabetes por si só já tem uma participação grande, porque às vezes a gente tem que interromper essa gravidez antes do tempo, devido à gravidade da diabetes, né? E essas outras intercorrências. A infecção urinária é um ponto importantíssimo. Foi bom você lembrar, já que a gente está falando de diabetes, a gente pode incluir essa infecção urinária. Pois não. Toda gestante com infecção urinária, ela tem que ser tratada. Porque, tanto é que se você pegar na fichinha do pré-natal, você tem lá alguns tópicos, entre esses, você tem várias doenças, entre elas está lá escrito infecção urinária. Porque é uma causa importante. Causa importante de abortamento, que é a perda da gravidez nas
primeiros 3 meses, e o parto prematuro, que é o parto antes de 37 semanas. Ela é uma causa importante dessas situações. E assim, só para ficar bem claro, não tinha diabetes a mulher, engravidou, desenvolveu diabetes gestacional. Aí teve o parto e tal, os 42 dias, voltou, não tinha mais, e o teste de glicose deu normal. Ela tem que continuar na dieta, porque ela é, entre aspas, pré-diabética ou não tem nada a ver? Não, se o teste de sobrecarga que a gente faz, né? Ela vai tomar uma substância que contém açúcar, ela vai fazer o teste em três momentos, antes de tomar o remédio, 1 hora e 2 horas. Se esse teste der negativo, ela pode estar livre, porque ela não está em diabetes. Só fez o diabetes gestacional. Vai viver a vida normal. Vai. Não que na outra gestação a gente não tem que ter atenção. Sim, tem que ter. Mas a vida normal. Por exemplo, se ela não engravidar mais, provavelmente não vai ser diabetes. Não vai ter diabetes. Ok. Nós temos aqui uma pergunta da produção, mas me parece que você já respondeu também. Isso também para ficar claro. Não quer dizer porque a mãe fica desesperada, né? Pô, eu fiquei diabética, virei diabético, peguei diabético, enfim. Não quer dizer que o bebê necessariamente vai ser diabético. Não, né? em absoluto, não. Mesmo que ele nasça grandão, mesmo que nasça grandão e tal, ele vai desenvolver normalmente. Entendi. O grandão ali naquele momento, porque ele estava num ambiente intraútero que favorecia a entrada de glicose para ele. Então, como eu falei, por que a principal complicação de imediato pós-parto é a hipoglicemia, ou seja, a baixa da quantidade de glicose no sangue do feto, que cortou o cordão umbilical, o açúcar da mãe parou todinho. Né? É bom lembrar as mães o seguinte, que 90% do açúcar que você come vai direto para o teu neném. Vai ressaltar a importância da dieta. Entendeu? Então, a partir do momento que ele nasceu, você cortou o cordão umbilical, acabou. A glicose é do neném. Então, se você não der comida para ele, vai fazer o contrário, vai cair a glicemia lá para baixo. Entendi. Então, ele tem que se alimentar. Eu estou tentando justificar isso aí para deixar as mães bem esclarecidas que não existe essa possibilidade de ele vai virar diabético. Não vai virar diabético naquele momento. Ele pode até virar diabético, mas lá por outros fatores frente, genéticos, por outras coisas, não por causa do diabetes gestacional. Ok. Exatamente. Bom, nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial. Eu gostaria só de ressaltar que você pode continuar participando pelo aplicativo WhatsApp. O telefone é 992834672. E também pode acessar pelo Facebook, acessar nossa página, o Facebook Conexão Saúde. No próximo bloco, nós vamos conversar com o Dr. Carlos sobre o RH, né? Tipo sanguíneo, ele vai explicar bem isso, o porquê também que é considerado gravidez de alto risco. É questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Carlos Henrique, ginecologista obstetra, está conversando conosco sobre gravidez de alto risco. No bloco anterior, Dr. Carlos, a gente começou a conversar sobre diabetes, né, na gravidez, mas tem também, como é que chama aquelas mulheres que, e se é possível, né, para que a população entenda, tem gente que não é diabético. E mulher se torna diabética durante a gravidez, pode acontecer? Exatamente. A diabetes, ela tem classificações. Entre as classificações, você tem a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Então, vamos lá. Diabetes tipo 1 e 2. Você, antes da gestação, já era diabética, sabidamente. E tem gestantes que desenvolvem o diabetes durante a gestação. E essa é classificada como diabetes gestacional. Como que ela pode saber que ela é diabética? Começa pela história. Por exemplo, se você que teve um filho com acima de 4 quilos, 4,2 kg, já tem que ficar atenta, porque você pode ter desenvolvido uma diabetes gestacional na gestação anterior que não foi diagnosticada. Entendeu? Então tem que ficar de olho. Um dos principais sinais é esse. Fora os sinais clínicos sugestivos da diabetes, né? Que é o aumento da ingesta de água, faz muito xixi, urina demais, entendeu? Isso chama atenção. Mas né? Esse bebê pesado é um sinal É um sinal diabetes? Importantíssimo. Principalmente quando nasce um bebê muito grande na maternidade, já se desconfia. Pode procurar uma das principais causas de... O bebê grande, tecnicamente, chama de macrosomia fetal. São fetos acima de 4,2 kg. Então, tem um feto dessa magnitude, já a anteninha já acende e diz, olha, qual é uma possível diabetes. É claro que nem todo neném grande vem de diabetes, né? Mas já acende a luzinha. A outra forma de fazer o diagnóstico é o exame de rotina do pré-natal. Porque no pré-natal, na primeira consulta, existe um rol de exames de rotina. Entre eles, a glicemia de jejum. E ela tem um motivo por que ela se tornou diabética? Tem. Só na gravidez? A fisiopatologia, né, é uma resistência à insulina.
Então, o organismo, pelos hormônios que a placenta produz, principalmente um hormônio chamado lactogênio placentário, ele compete com a insulina, entendeu? Não deixa que haja ação da insulina, então a glicose fica circulando no sangue, aumenta. Essa é a principal... Acabou a gestação, ela continua diabética ou a maioria, entre aspas, melhora? Grande parte fica normal, outra parte pode desenvolver o diabetes. Uhum. E esses nenéns, na vida futura, podem vir a desenvolver diabetes, ou no mínimo obesidade. Por isso que o pré-natal da diabética, por exemplo, com 42 dias ela retorna ao nosso ambulatório e a gente faz um teste de sobrecarga. Quer dizer, ela vai novamente pesquisar a diabetes para ver se fora da gestação ela continua a ser diabética ou não. Isso é tudo amarrado no pré-natal. Entendo. Só para que a população entenda, porque às vezes, e é até normal, ter um convidado aqui, como sou médico e tal, termina explicando mas o Anuar não sabe disso, você está entendendo? Então, assim... Quero que você entenda que às vezes eu pergunto coisas que é mais para a população, para que a população outro temor entenda, que diz, olha, o meu neném vai ser diabético. Não necessariamente, vai nascer diabético? Não necessariamente. Pelo contrário, quando o neném da mãe da diabética nasce, ele faz o quê? Uma principal complicação é a glicose baixa. Cai a glicose do neném. Então, não precisa ter esse temor que ele vá virar diabético, nada disso, ou que ele seja diabético, né? Ele tem um pouquinho mais de favorecimento de, na vida adulta, virar obeso e por aí desenvolver um diabetes, mas é uma pequena percentual. Essas mulheres que desenvolvem diabetes gestacional, vamos colocar assim, é culpa delas, por exemplo, a alimentação, é alguma coisa assim ou não? Não é culpa delas, quando eu te falo, da placenta e acabou. É endógeno, a placenta produz os hormônios que são contra-insulinêmicos, então não deixa metabolizar a glicose. Então não é culpa da mãe, vamos dizer. Agora, assim, a mãe ajuda muito quando ela sabe ou é informada que ela está fazendo diabetes e cumprir aquela dieta rigorosa. É um sacrifício. Aí o pré-natal vai tranquilo. Aí que é a função do diabetes, aqui que é a função do pré-natalista, entendeu? Ela tem que manter uma dieta, tem que tomar cuidado com os alimentos que índice de glicose é muito alto, índice de glicemia muito alto, entendeu? Como leite, pão, farinha, peixe com farinha, quem é que não come aqui? Sim. Então, é difícil às vezes a gente conseguir ajustar a dieta, mas a mãe tem que ter consciência que naqueles 9 meses, pelo menos, ela tem que ter aquela dieta bem rigorosa para ajudar o sucesso da sua gestação. Vamos agora ao contrário, a mulher que não se cuidou, quais são os riscos que corre? A morte fetal e a morte silenciosa, principalmente no final da gestação. É um terror no ar. Você tem um desastre. É claro, toda a complicação ela tem um percentual, não tem jeito, não existe milagre. Né? De 100 diabéticas, pelo menos uma vai ter um desfecho desfavorável. Né? Seja ele qual for, inclusive o óbito fetal. Mesmo se cuidando. Mesmo se cuidando, porque são às vezes... Imagina as que não se cuidam. Exatamente, são quadros gravíssimos que às vezes você não consegue ter sucesso. Mas isso é inerente da vida, não tem jeito, né? É pesquisa, né? É a probabilidade. E o tratamento seria... Como você falou, cuidar dessa dieta principal, né? E entra também com remédio para diabetes ou não? O tratamento ele é baseado no tripé. Dieta, exercício físico e nas que a gente não consegue insulinoterapia. E foi bom você tocar nesse assunto, lá no ar, porque tem muitas diabéticas que já fazem uso, antes de engravidar, fazem uso de antidiabéticos orais, né? E quando chega num posto, faz o teste de gravidez e dá positivo, o que é a primeira coisa que ela faz? Ela para de tomar esse remédio. É um apelo que eu faço a vocês que sabem que são diabéticas, tomam o remédio e viram gravidez. Não parem de tomar o remédio. Nós não temos ainda autorização de utilizar antidiabético oral, como o nome diz, pela boca, via oral, comprimidinho para tratar diabetes. Porém, já tem muitas pesquisas e adiantadas que isso vai ser questão de tempo de ser autorizado a utilizar esses remédios na gravidez. Mas hoje nós não temos. Por exemplo, o FDA, que é aquela órgão que regulamenta nos Estados Unidos, ele não autoriza. Então, o mundo todo não autoriza ainda. Né? Mas, a nível acadêmico, tem vários trabalhos. E muito pior é se ela engravidar e parar de tomar o remédio. Entendeu? Essas para que já são diabéticas. Né? Sabidamente diabéticos que fazem uso do remédio. Não parem, continuem tomando seu remédio, até procurar o obstetra. Então, como eu estava voltando, o tratamento é um tripé. Dieta, exercício físico. É fundamental o exercício físico. Exercício físico não estou dizendo para ir para academia, para fazer nada disso. É o seguinte, a regra dos 150. Ou você faz uma caminhada, 50 minutos, 3 vezes na semana,
ou você faz uma caminhada 30 minutos, 5 vezes na semana, anual. Se você fizer isso, elas vão abaixar em mais de 30% a glicemia plasmática delas. E vai ter uma melhora muito, muito grande da continuidade dessa gravidez. Entendeu? Então, dieta, exercício físico, e quando a gente não consegue, temos que entrar com insulina, que é um remedinho que faz subcutâneo, uma injeção com agulha fininha e que tem que ser realizada. E que isso também consegue no serviço público, essa dieta? Consegue, isso é dado, né? Isso é dado. Isso é dado. Tanto a insulina quanto a seringa. É dado, é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Bacana. E também seria correto dizer que, por exemplo, a gravidez por si só já favorece algumas infecções, como infecção do trato urinário e tal. E a diabetes gestacional, aí, se não cuidar, também pode desenvolver infecções com maior facilidade ainda, não pode ou não? Principalmente a infecção urinária. Mas a diabetes bem controlada, ela consegue levar bem. Mas realmente tem uma maior probabilidade de infecção, principalmente a infecção urinária. E a infecção urinária é uma causa importante também de aborto, não é? É de abortamento e de parto prematuro. Não é isso? De parto prematuro. Né? A diabetes por si só já tem uma participação grande, porque às vezes a gente tem que interromper essa gravidez antes do tempo, devido à gravidade da diabetes, né? E essas outras intercorrências. A infecção urinária é um ponto importantíssimo. Foi bom você lembrar, já que a gente está falando de diabetes, a gente pode incluir essa infecção urinária. Pois não. Toda gestante com infecção urinária, ela tem que ser tratada. Porque, tanto é que se você pegar na fichinha do pré-natal, você tem lá alguns tópicos, entre esses, você tem várias doenças, entre elas está lá escrito infecção urinária. Porque é uma causa importante. Causa importante de abortamento, que é a perda da gravidez nas primeiras 3 meses, e o parto prematuro, que é o parto antes de 37 semanas. Ela é uma causa importante dessas situações. E assim, só para ficar bem claro, não tinha diabetes a mulher? Engravidou, desenvolveu diabetes gestacional. Aí teve o parto e tal, os 42 dias, voltou, não tinha mais, e o teste de glicose deu normal. Ela tem que continuar na dieta, porque ela é, entre aspas, pré-diabética ou não tem nada a ver? Não, se o teste de sobrecarga que a gente faz, né? Ela vai tomar uma substância que contém açúcar, ela vai fazer o teste em 3 momentos, antes de tomar o remédio, 1 hora e 2 horas. Se esse teste der negativo, ela pode estar livre, porque ela não está em diabetes. Só fez diabetes gestacional. Vai viver a vida normal. Vai. Não que na outra gestação a gente não tenha que ter atenção. Sim, tem que ter. Mas a vida normal. Por exemplo, se ela não engravidar mais, provavelmente não vai ser diabetes. Não vai ter diabetes. Ok. Nós temos aqui uma pergunta da produção, mas me parece que você já respondeu também. Também para ficar claro. Não quer dizer porque a mãe fica desesperada, né? Pô, eu fiquei diabética, virei diabético, peguei diabético, enfim. Não quer dizer que o bebê necessariamente vai ser diabético. Não, né? em absoluto, não. Mesmo que ele nasça grandão, mesmo que nasça grandão e tal, ele vai desenvolver normalmente. Entendi. O grandão ali naquele momento, porque ele estava num ambiente intraútero que favorecia a entrada de glicose para ele. Então, como eu falei, por que a principal complicação de imediato pós-parto é a hipoglicemia, ou seja, a baixa da quantidade de glicose no sangue do feto, que cortou o cordão umbilical, o açúcar da mãe parou tudinho. Né? É bom lembrar as mães o seguinte, que 90% do açúcar que você come vai direto para o teu neném, para ressaltar a importância da dieta. Entendeu? Então, a partir do momento que ele nasceu, você cortou o cordão umbilical, acabou. A glicose é do neném. Então, se você não der comida para ele, vai fazer o contrário, vai cair a glicemia lá para baixo. Entendi. Então, ele tem que se alimentar. Eu estou tentando justificar isso aí para deixar as mães bem esclarecidas que não existe essa possibilidade de ele vai virar diabético. Não vai virar diabético naquele momento. Ele pode até virar diabético, mas lá por outros fatores genéticos, exatamente, por outras coisas, não por causa do diabetes gestacional. Ok. Exatamente. Bom, nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial. Eu gostaria só de ressaltar que você pode continuar participando pelo aplicativo WhatsApp. O telefone é 99283-4672. E também pode acessar pelo Facebook, acessar nossa página no Facebook Conexão Saúde. No próximo bloco nós vamos conversar com o Dr. Carlos sobre o RH, né? Tipo sanguíneo, ele vai explicar bem isso, o porquê também que é considerado gravidez de alto risco. É questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Carlos Henrique, ginecologista e obstetra, está conversando conosco sobre gravidez de alto risco. Nos blocos anteriores já conversamos sobre o diabetes, das mulheres diabéticas que engravidam e das mulheres que desenvolvem diabetes durante a gravidez. Conversamos também sobre a questão
do tipo sanguíneo, vamos colocar assim, para que entendam da questão de ser positivo, negativo, no caso o marido positivo e a mulher negativa, ele também já explicou bastante sobre isso, e agora deixei uma pergunta no ar, que era essa questão da pressão alta. Então tem mulheres que têm pressão alta e querem engravidar. Existem também as mulheres que desenvolvem pressão alta durante a gravidez, igualzinho no caso da diabetes? Exatamente, parece que a gestação é uma situação especial, né? Também no caso das síndromes hipertensivas. Existe uma situação chamada de pré-eclâmpsia, né? que é uma hipertensão induzida pela gestação, né? Diferente da hipertensão arterial crônica, que é aquela gestante que já era hipertensa e que engravidou. Todas as duas são gravidez de alto risco? Todas as duas são gravidez de alto risco. Todas duas. Né? Aqui já era hipertensa. Vamos conversar sobre ela primeiro, assim. Então, já toma remédio para pressão, já tal. Tem que mudar esses medicamentos, ela tem que parar os medicamentos, porque a gravidez a mulher fica muito preocupada também com o filho, né? Como é essa abordagem? Como é que funciona? A questão do diagnóstico. Então, ela era uma hipertensa crônica que, porventura, engravidou. Dependendo do tipo de medicamento, ela tem que trocar. Porque tem medicamento para pressão que faz mal para o feto. Exatamente, faz mal para o feto, né? Okay. Leva a alterações morfológicas, né? O neném pode nascer com um problema. O remédio pode passar a placenta e diminuir a pressão do neném, que não é hipertenso, não pode levar ao óbito, enfim. Ela tem que tomar esse cuidado. A hipertensa crônica engravidou, tem que dar o alerta. E vá no seu cardiologista, que se ele tiver o afeto à gravidez, ele provavelmente ou vai trocar ou vai encaminhar para um especialista de pré-natal de alto risco. Então, as gestantes crônicas, hipertensas crônicas, elas têm sim que participar do programa do pré-natal de alto risco, porque tem que ser feitas algumas mudanças. No mundo todo, a principal causa de morte é a hipertensão na gravidez, né? Aqui é bom deixar bem claro, Anual, o seguinte, que existem as gestantes que são hipertensas, que vão continuar com aquela hipertensão dela sem nenhum problema. Agora, um problema maior é quando essa hipertensão crônica fica descontrolada ou agudiza, quer dizer, vem à tona novamente um quadro muito forte devido à gravidez, ou aquelas que desenvolvem conjuntamente com a hipertensão crônica aquela hipertensão induzida pela gravidez. Entendeu? Ela então, pode ter duas vezes pode ter duas, exatamente. A fisiopatologia, ou seja, as consequências da hipertensão arterial crônica ou as causas da hipertensão arterial crônica é completamente diferente das hipertensão causadas pela gravidez ou chamadas pré-eclâmpsia. Tanto é que a abordagem terapêutica é completamente diferente. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nas hipertensas crônicas é comum utilizar diuréticos, quer dizer, aquele remédio que aumenta a quantidade de xixi durante o dia, não é isso? Nas pré-eclâmpsias, a gente não usa esse medicamento, porque o mecanismo da doença é completamente diferente, entendeu? Então tem essas características, e são, como eu estava falando, é a principal causa de morte materna no mundo todo. Então nós temos que ter muita atenção nas gestantes hipertensas. E a gente não precisa de muitos aparelhos de altíssima resolução, para nada disso, nós precisamos de um aparelho de pressão e estetoscópio. E boa vontade. Aferiu a pressão adequadamente todo mês, você consegue identificar aquela gestante que irá desenvolver a hipertensão. E existem exames mais sofisticados que nós temos aqui na rede. A gente pode acompanhar através do quê? Do ultrassom, com o uso do Doppler, né? Que vai ensinar. Já no segundo trimestre você já tem indícios que essa gestante pode ou não vir a desenvolver hipertensão na gravidez. Né? E está disponível para gestantes em toda a rede pública. Entendeu? Ainda sobre essa questão da gravidez, da hipertensa crônica, quer dizer, aquela mulher que já toma remédio para pressão e tal, e engravida. Né? Infelizmente, ninguém sabe que engravidou da noite para o dia, né? Então, muitas vezes é um atraso menstrual, é algum sintoma, vai desconfiar que está grávida. E esses remédios, né? Porque as alterações morfológicas, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija, mas esses medicamentos que causam alterações morfológicas, que causam malformações, geralmente essas malformações são definidas já no primeiro trimestre, não é isso? Exatamente. Então, qual é essa abordagem? Por exemplo, tem gente que descobre que está grávida com 1 mês e meio, 2 meses e ainda continua tomando remédio. Isso aí é uma fatalidade, não tem como você controlar. Mas a natureza é um negócio que a gente não consegue entender muito direito, porque é muito inteligente. O risco das alterações químicas no feto, nós temos um prazo de 3 semanas. Ou seja, a gravidez que tem entre 3 semanas e 8 semanas
ali é o período mais perigoso para quem utiliza algum remédio. Então, nós temos, da primeira semana que ela engravidou até a terceira, entendeu? Condições, o organismo produzem células, né, que se tornam células de, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer entender. Você tem uma célula do coração. Aquela célula foi atingida por esse remédio. Se essa célula for atingida nessas 3 primeiras semanas, o organismo substitui aquela célula, porque ela pode produzir célula para qualquer tipo do órgão do organismo humano. Entre 3 e 8 semanas é o período mais perigoso. E normalmente nesse período ela já viu que atrasou a menstruação, já fez um exame, deu positivo, então ele tem que imediatamente procurar um serviço. É uma situação difícil de você conseguir resolver e identificar, porque é muito precoce. Às vezes a pessoa não está nem ligada, né? Mas, como eu te falei, a natureza também tem sua forma de se defender. Espaço aí de 3 semanas, né? Então seria adequado dizer que você que já é hipertensa, já toma médico para pressão, tem que ficar atenta para ver se está engravidando, né? Se engravidou, tipo assim, eu estou tendo relação, meu e meu marido estamos tentando engravidar, ficar atenta, inclusive já trocar o medicamento antes até de engravidar. Acho que já estão programando a gravidez, já deveriam fazer isso antes. Como eu te falei, o pré-natal ele começa 3 semanas antes. Ou, desculpa, 3 meses antes, né? Quer dizer, aquelas que já estão programando a gravidez já tem que se ajustar. Eu tomo um remédio do tipo do Captopril, que faz mal para o neném. Então, ela vai trocar. E nós temos um arsenal terapêutico que consegue combater a hipertensão, de qualquer tipo de hipertensão durante a gravidez. E que pode tomar sem fazer mal nem para a mãe, nem exatamente, com a maior tranquilidade, que não vai fazer mal para o feto. Nós temos pergunta de telespectadores. Aqui nós temos a Aline Reis, de Manaus. Estou com 7 meses de gravidez e fiz a ultrassonografia. A obstetra falou que está com banda amniótica fixa. O que é isso? Isso é um problema o neném, ele é envolto pelas membranas amnióticas. E às vezes, melhor o que é isso. O que é? A bolsa da água. Certo. Vamos dizer, então você tem o neném, você tem o útero, você tem a bolsa das águas, você tem o neném com o líquido dentro. Essa fica boiando porque protege, nutre, é importante para a formação do pulmão do neném, o líquido amniótico, e protege contra a infecção. O que é a banda amniótica? É quando houve uma reação inflamatória, alguma cicatriz, em que fez uma fibrose naquela bolsa, e o neném vai crescendo, e ela se localizou em alguma parte fetal. Às vezes fazem amputações, entendeu? Então é uma complicação que tem que ser acompanhada pela ultrassonografia. É uma situação especial. É uma situação especial e severa, tem que ficar de olho, né? Ficar de olho. Continuar acompanhando, né? Sem dúvida nenhuma. Nunca deixar para lá, ficar sempre junto aí do seu médico que está fazendo seu pré-natal. Vamos lá, então, essa que é bem diferente, né? Então, ela é hipertensa, engravidou, o ideal seria já trocar esses medicamentos antes, se está pensando em engravidar, né? Isso, então, o pré-natal começa com 3 meses antes, para quem está programando a gravidez. Quem não está, uma gravidez que não foi programada, então você é hipertensa, está tendo relação sexual sem qualquer método contraceptivo, você tem que ficar atenta para ver se não engravidou. Sem dúvida. Né? Porque você tem esse intervalo aí de 3 semanas de gravidez que o medicamento não vai fazer mal para o feto. Agora vamos para a específica da gravidez. Então agora vamos a outro quadro. E depois a gente mistura os dois, como você falou. Não tem pressão alta, engravidou e começou a ter pressão alta. Isso chama-se pré-eclâmpsia. Okay. Ou seja, a gravidez que é induzida... a hipertensão que é induzida pela gravidez. Né? Okay. É um quadro também que a gente tem que ter muita atenção. Por que acontece isso? Às vezes, existem várias teorias. Toda doença, né, o ANOAC, tem muita teoria. Não se sabe ainda qual é. E a pré-eclâmpsia está nesse caminho, se bem que está funilando. Hoje já tem 2 teorias bem sustentadas cientificamente. A primeira é uma má adaptação placentária àquele útero. Então, todas as modificações que tinham que haver nos vasos sanguíneos para que chegue mais sangue para o neném. O que o neném precisa? Sangue e oxigênio. O oxigênio vem através do sangue. Nutrientes de oxigênio que vem através do sangue. Então, a gravidez, quando ela tem uma característica de destruir a musculatura dos vasos. Então, os vasos ficam todos grandes, passando muito sangue, que é para nutrir o neném. E na doença induzida, na hipertensão induzida pela gravidez, essa alteração não existe. Então, leva com que haja
muito sangue, porque a mãe produz 50% a mais de sangue passando por aqueles vasos, então vai aumentar a pressão. Isso é uma teoria. A outra é uma teoria imunológica, em que o organismo começa a produzir muitas citocinas inflamatórias que levam também a uma adaptação placentária. E o conjunto dessa obra toda descarrega na hipertensão da gravidez. É um quadro grave, né, que tem que ser tratado, tem que ser conduzido adequadamente durante o pré-natal, com visita mais frequente. Para quê? Para que esse neném possa nascer saudável. Porque isso, o quadro de hipertensão na gravidez, ele pode evoluir com situações graves, como o descolamento da placenta, a hemorragia dentro da cabeça, AVC, entendeu? Então a gente tem que manter aquela pressão controlada. E não pense que é fácil. Às vezes nós temos que tirar crianças com 28, 30 semanas, porque o quadro é tão grave que nós não conseguimos manter a pressão num estádio tal. Né? Agora, Carlos, no caso da diabetes, você explicou bem que não é culpa da mãe. Então, né, a mãe que não era diabética se tornou, quer dizer, ela tem uma participação, fazer dieta, exercício físico e tal, mas assim, para ter desenvolvido essa diabetes gestacional não foi, entre aspas, culpa dela. No caso da pressão, a mulher fez alguma coisa para desenvolver pré-eclâmpsia? Não. Não, como eu te falei, né? Não é que comeu muito sal, não é que nada disso. Como eu estou te falando, olha só, você tocou num assunto importante, o sal. Por incrível que pareça, na pré-eclâmpsia pura, quer dizer, a paciente era sintomática, engravidou, desenvolveu a pré-eclâmpsia. O sal não tem tanta importância. Okay. Veja bem, não estou dizendo para vocês comerem sal à vontade, nada disso. É comer o sal normal da dieta, que seja em torno de 2 gramas pela refeição, entendeu? Você vê como é que é diferente a abordagem, né? A abordagem do foco da hipertensão crônica e da hipertensão causada pela gravidez. Mas a mãe não tem participação nenhuma, é o organismo que não se adaptou bem àquele enxerto, ou seja, aquela gravidez que está dentro do útero. E qual a função, já na diabetes gestacional, a mãe tem que fazer exercício físico, dieta e tal, e qual a participação da mãe aí na pré-eclâmpsia? Aqui principalmente a medicação. A medicação é um repouso. Não pode parar. Não pode parar. Um repouso relativo, mas aí é mais a ação do obstetra realmente. Né? O tratamento é pura e simplesmente medicamentoso. Né? E uma dieta, claro, você não vai sair abusando de sal, né? Vai comer o sal normal, mas a participação e a ajuda da mãe é bem menor do que no diabetes. Do que no diabetes. Essa história de que tu engordou demais na gestação, tu vai ter eclâmpsia, isso é mito? Essa pessoa que ganha muito peso? Não é mito, é um sinal de alerta. Isso já foi mais importante do que é hoje, porque você pode ter pré-eclâmpsia sem esse ganho de peso, que esse ganho de peso é fundamentalmente por quê? Pelo edema, pelo inchaço. Você vê, é característico a mulher que tem pré-eclâmpsia, ela está lá toda inchadinha, o tornozelo daquele tamanho, né? O inchaço vem até aqui, perto do joelho, as orelhas estão todas brilhando, né, por causa do edema, a asa do nariz brilhando. Você olha para a gestante e diz, poxa vida, isso aí pode estar fazendo uma pré-eclâmpsia. Né? Você aferiu a pressão, deu a pressão alta, tudo bem, fez o diagnóstico. Porém, você pode ter esse edema sem nenhuma outra intercorrência. Sem ser pré-eclâmpsia. Não precisa ficar apavorado. Está inchando? Pensa bem, Anuar, nós temos o corpo. Aqui no meio do corpo da mulher está criando uma bolinha, que é o útero com o neném. Então, todo o sangue, dura, né? Uma bolinha dura, que está comprimindo os grandes vasos aqui. Todo o sangue que quiser sair daqui de baixo para cima, vai ter essa dificuldade pelo útero crescendo com o neném. Da mesma coisa daqui para baixo. Então, é comum que haja o edema. Agora, não pode ter edema com a hipertensão. O inchaço, mas a hipertensão, aí sim fecha o quadro de pré-eclâmpsia. Além disso, você pode perder proteína na urina. Atenção, a gestante que estiver fazendo xixi, olhar no vaso, se tiver muita espuma, preste atenção, que ela pode estar eliminando proteína, que é um sinal também sugestivo de pré-eclâmpsia. Bom, claro que isso é gravidez de alto risco, mesmo, essa hipertensa, essa que desenvolveu a pressão durante a gravidez, né? E o que seria a eclâmpsia? A eclâmpsia é quando você desenvolve a convulsão. Então, a gestante vem apresentando hipertensão, tentando se controlar e tal. O que acontece? Ela começa a desenvolver convulsões na gravidez. Aí você tem que separar a convulsão daquela paciente que poderia ser epiléptica e da convulsão daquela que não é epilética, que é da pré-eclâmpsia, da pressão alta. Então, a pré-eclâmpsia que desenvolve a convulsão é aquela que você se bate e tal, né, é a característica da eclâmpsia, que é um quadro um pouco mais grave do que a pré-eclâmpsia. Isso
pode levar a óbito tanto a mãe como o feto. Pode levar. Por isso que a gente não deve deixar chegar a esse ponto, né? Há quem diga que a paciente que desenvolve eclâmpsia, houve uma falha no atendimento daqui para trás. Entendeu? Alguma coisa não deu certo, que esse quadro de hipertensão evoluiu para a eclâmpsia. Então, temos que ter atenção no monitoramento dessa pressão, no ganho de peso, na alimentação e no medicamento antihipertensivo. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Conexão Saúde. De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Carlos Henrique, ginecologista e obstetra, está conversando conosco sobre gravidez de alto risco. Já conversamos sobre diabetes, já conversamos sobre o RH negativo, já falamos um pouco sobre a pressão durante a gravidez, a pré-eclâmpsia. Vamos continuar ainda nesse assunto. Volto a lembrar que você pode continuar participando. O telefone é 992834672, é o nosso aplicativo WhatsApp. Mas, Carlos, ainda sobre pré-eclâmpsia, né? Você disse que o tratamento, os medicamentos são totalmente diferentes. Não se usa diurético e tal, o sal não é tão importante. Qual seria a base desses medicamentos? Seriam vasodilatadores? Como seriam assim? A mulher teria alguma complicação? Pois é, nós temos à disposição para utilizar todo tipo de antihipertensivo. Por exemplo, o alfa-metildopa, que é o Aldomet, né, mais conhecido como Aldomet. Ele é um antihipertensivo de ação central. Nós temos os beta-bloqueadores, né? Tipo Pindolol. Nós temos os bloqueadores de canal de cálcio, que é a nifedipina. Então, nós temos tudo vários... Tudo está disponível na rede pública. Na rede pública. Então, o que acontece às vezes, chega uma gestante, né? Com uma crise hipertensiva no hospital que não seja maternidade, o pessoal fica muito receoso, achando que não pode usar. Mas nós temos, né? Como temos antibióticos que podem ser utilizados também na gravidez. Então, nós temos todo esse arsenal, né? Então, basicamente, a gestante que começa a apresentar um aumento do inchaço, né, do edema, que tenha dor na cabeça, tenha dor na região da nuca, que fique vendo estrelinha, né? Doutor, eu estou vendo estrelinha, ou fica com a visão embaçada, né? Ou vendo visão dupla. Tome cuidado, porque isso pode ser um sinal de hipertensão. Outro sinal importante que a gente tem que alertar, principalmente aos acompanhantes, é que às vezes a gestante que está desenvolvendo a hipertensão, um outro sintoma característico é a alteração do comportamento. Ela começa a ter um comportamento diferente do dia a dia, ela começa a pode ficar um pouco agressiva ou apática, né? Ela começa a falar coisas que não estão muito conexas. Isso também é um sinal que pode ter de uma pré-eclâmpsia grave. Por quê? Porque a pré-eclâmpsia leva também ao edema cerebral, então leva a esses problemas Então, muito atenção. Outro sinal que tem que ficar atento se você apresentar uma dor, tipo aqui em barra, nessa região do estômago, parecida com dor de azia, né? Você tinha aquela dor, aquela queimação, mas essa dor um pouco mais comprida, nesse sentido, também é um sinal indireto que você pode estar tendo uma distensão lá da cápsula, lá do fígado, também pela hipertensão. Então, são sinais importantes que a gestante deve ficar atenta e os acompanhantes, porque pode ser indicativo da pressão alta. Né? E é uma coisa tão simples como você falou, né? Um aparelhinho de pressão. Um aparelhinho de pressão resolve isso, né? Resolve, né? Um pré-natal bem feito, né? Então, o acesso do pré-natal é fundamental, né? E quanto mais precoce, o ideal seria antes de engravidar. Mas se não há possibilidade, né? Aqui a nossa região é de difícil acesso também, né? Quer dizer, quanto mais precoce o acesso ao pré-natal, todas essas doenças que nós tratamos aqui são passíveis de acompanhamento sem complicações. A grande maioria das vezes. Temos uma pergunta aqui da Rosângela Correia. Doutor, gostaria de saber se uma mulher que está entrando na menopausa fica só sujando a calcinha, mas não menstrua. É normal? Aí já é mais ginecologia? Isso já é mais na ginecologia, mas não tem problema. Porque é o seguinte, a menopausa é uma data. Né? Às vezes a gente confunde período de climatério, né, e menopausa. Menopausa Sim. É um diagnóstico retrospectivo, ou seja, hoje fez 1 ano que eu menstruei a última vez. Então a minha data da menopausa é de 1 ano atrás, certo? E o climatério é o que o pessoal chama de menopausa, o período, né? O climatério, a Rosângela, ela deve estar nesse período de climatério, que há flutuações hormonais que não são capazes de estimular por completo o endométrio. Aí o que acontece? Ele cai
por falta de fabricação dos hormônios pelo ovário, aí ela descama e tem esse sangramento irregular, que a gente chama de sangramento de escape. Sangramento meia boca. Exatamente. Então isso é comum acontecer nesse período climatério. E eu costumo dizer aqui no Conexão, e isso é importante porque você percebe isso, o otorrino percebe isso, o urologista percebe isso. As pessoas têm que ter muita atenção com sangue, né? Então, o que a Rosângela está fazendo, você não fez nenhuma pergunta boba, Rosângela. O lugar de sangue é na corrente sanguínea. Sangue fora da corrente sanguínea que não seja menstruação é problema. Então, pode ser um probleminha pequeno, como pode ser um problema muito sério, um problema muito grande. Então, neste caso aqui da Rosângela, é um exemplo típico, que é um probleminha, né? Como você falou, isso aí. Mas tem que ser visto, claro, sangue que esteja fora da corrente sanguínea, pelo nariz, pelo ouvido, pela urina, né? As pessoas às vezes têm cálculo renal e urina sangue. O sangue é o menos importante, vai ter dor, mas só para que você entenda que a presença de sangue é um sinal importantíssimo de alerta que o organismo está dando, dizendo que tem um problema. Sempre vai ter um problema. Pode ser pequeno ou grande, mas sempre é problema. Não é isso, Carlos? Sem dúvida. Carlos, agora, tem um período da gestação, porque assim, vocês dividem a gestação em trimestres, não é isso? Primeiro trimestre, segundo trimestre, né? Tem trimestre que é mais comum essa pressão subir, tipo assim, fique mais atento no primeiro trimestre, mais atento no segundo trimestre, como é isso? A característica da pré-eclâmpsia, do que nós estamos tratando aqui, é uma doença que surge do finalzinho do segundo trimestre para o final. Okay. Né? Porque todas essas mudanças que eu te falei do organismo materno, elas se concluem no finalzinho do segundo trimestre. Segundo trimestre o que é? Vamos colocar aí 26 semanas, 27 semanas. Então, a partir daí que essas mudanças já deveriam ter acontecido. Se não aconteceram, aí pode desenvolver a pré-eclâmpsia. Então, tem que estar atento nessa... Né? Como é que a gente vai... como é que eu vou saber se eu vou ter pré-eclâmpsia? É o pré-natal tirando a pressão, medindo a pressão, aferindo a tua pressão arterial. Não precisa mais nada do que disso. E os sintomas clínicos que a gente já falou aqui, né? Aumento do peso, edema e tal, dor de cabeça. Né? Isso tudo são coisas simples de você fazer diagnóstico. Mas, apesar de ser muito simples, continua sendo a principal causa de morte materna no mundo todo. Carlos, só porque nós temos aí dois extremos, né? Nós temos o ser humano que não liga para nada e temos aquele que liga demais, né? Que até, então, para que não fique, por exemplo, a pré-eclâmpsia, aquela mulher que vem fazendo seu pré-natal direitinho e que no último trimestre a pressão começou a subir. Se ela cuidar ali, está tudo bem, não é isso? Na maioria das vezes, tudo bem. Tudo bem, né? Se não cuidar, que não vai ficar. Exatamente. Mas se cuidar, a maioria das vezes vai ficar tudo bem. Mas daqui para trás, que a pressão esteve sempre normal, o feto não sofreu nada. Não sofreu nada. Ou seja, sofre a partir do momento que desenvolve a pré-eclâmpsia. Desde que não trate, porque inclusive você pode levar um feto normalzinho até o final da gestação. Desde que trate, né? E hoje a tendência, inclusive, nas pré-eclâmpsias é você antecipar um pouco o parto. Não deixar chegar às 40... Uma gravidez normal, ela vai de 37 semanas a 42 semanas, ou 41 semanas e 6 dias, né, para ficar mais claro. E a média, quando o neném nasce com 40 semanas. Nesses casos, por exemplo, de pré-eclâmpsia, nos casos graves, às vezes a gente tem que tirar muito antes. Mas nos casos que a gente chama de pré-eclâmpsia sem complicações, sem critério de gravidade, você mantém essa gravidez até 37, a partir daí você já começa a pensar em interromper essa gravidez. Porque o meio dentro do útero fica mais hostil do que o neném estivesse aqui fora na mão dos neonatologistas. Ok. Temos mais uma pergunta, agora a Celina Adequada, aqui de Manaus também. Doutor, gostaria de saber se grávida que tem NIC3 corre risco de vida. Não corre risco de vida. Só que você, após o parto, você deve voltar ao serviço de ginecologia para acompanhar o tratamento, o acompanhamento dessa lesão do colo. Né? Explique para quem não fez a pergunta. NIC3 tipo assim, nada mais é, para a população em geral, do que uma inflamação um pouco mais acentuada do colo do útero. Que se você deixar, daqui a 10 anos... pode virar uma lesão cancerígena. Então, NIC3 não é qualquer coisinha, né? Mas não é câncer. Veja bem, NIC3, porque às vezes se confundem, Sim. Não é câncer. É uma situação em que precisa de atenção. Como você está grávida, você vai levar a tua gravidez absolutamente normal, vai ter o teu neném, inclusive por parto normal, se for o caso, não é contraindicação para parir normal. Teve o neném, aí sim vai dar continuidade ao teu tratamento. Ok. Importante que esse é o exame esse de preventivo, né? Que é o Papa Nicolau. Exatamente. Papa Nicolau, com a psicologia. É importante, sabe, até, Carlos, assim, porque você deve ver isso com mulheres também.
eu vejo muito com homens, mas saúde feminina não é só colo de útero, né? Exatamente. Porque eu vejo nos homens, o preventivo da mulher é o exame ginecológico, faz anual, que é o Papa Nicolau ali. Eu posso te interromper? Pois não. Olha só, que agora me veio a cabeça, do preventivo. Grande maioria, um grande percentual das gestantes fazem o primeiro preventivo durante o pré-natal. Por isso que o preventivo, né, o Papa Nicolau, faz parte da rotina do pré-natal. Como eu falei, olha, muitas mulheres vão à primeira consulta com o médico quando está grávida. Por isso que a gente faz aquele rol de exames, inclusive o preventivo. O que o preventivo tem a ver com a gravidez? Teoricamente, não muita coisa, mas é uma oportunidade de você fazer diagnóstico, por exemplo, de uma lesão dessa. Do câncer. Porque, sabidamente, essa senhora, depois que tiver o neném, ela vai dar continuidade ao tratamento dela. Então, dê uma oportunidade dela de fazer o diagnóstico de uma lesão, que se ela, por exemplo, se ela procurou e fez o preventivo só porque ela estava grávida, se ela não tivesse grávida, essa lesão ia continuar escondida aí, se ela não é daquelas que procuram se cuidar e todo ano ao ginecologista fazer o preventivo anualmente. Então, isso é um sinal extremamente que corrobora com o que a gente está falando aqui. Com certeza. Né? É porque eu digo nos homens, sabe, Carlos, é um problema, e eu quero alertar que a função aqui do Conexão o preventivo do homem, né, esse preventivo do colo do útero, é um excelente exame, não é? Sem dúvida. Mas só serve para o colo do útero. Tanto é que ele está aí há vários anos, já fizeram. Mas só serve para o colo do útero, né? Isso não é, por exemplo, a endometriose, uma outra doença, um mioma, não vai diagnosticar ali naquele. A mesma coisa o homem, tipo assim, as pessoas confundem muito que saúde masculina é somente câncer de próstata. E não é. Saúde masculina não é só próstata, muito menos só câncer de próstata. Na própria próstata já tem um monte de doença, né? Então, assim, você fez o seu preventivo, como a mulher, né? Então, o preventivo do homem é o toque e PSA. São excelentes exames. Mas não é, eu fiz o meu, e como muitos fazem somente o exame de sangue, fez o PSA, não está tudo bem. Não, como está tudo bem? Pode estar até tudo bem para câncer de próstata, mas não está tudo bem com você. Esse exame de PSA só vai lhe ajudar na prevenção do câncer de próstata. Igualzinho o Papa Nicolau só vai ajudar no colo do útero, mais nada, não é verdade? E nós temos aí uma infinidade de homens, médicos, inclusive, que fazem somente o PSA, não é verdade? Fazem somente o PSA e está tudo bem. Como? O homem não tem rim, não tem bexiga, não tem próstata, outros problemas na próstata. Então, é muito importante você procurar fazer, procurar o urologista, procurar o especialista, o ginecologista, para justamente fazer seus exames completos. Bom, nós vamos ter que ir a um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco a gente vai aproveitar, como eu disse, infelizmente 1h30 passa rápido. Vamos conversar sobre Zika, gravidez de alto risco, HIV, toxoplasmose, tudo isso nós vamos conversar no próximo bloco. É uma questão de 2 minutos e voltamos aqui com o Conexão. De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Carlos Henrique, ginecologista obstetra, está conversando conosco sobre gravidez de alto risco. Bom, no bloco anterior eu deixei esse questionamento, falamos sobre diabetes, né, e hipertensão, que isso é carro-chefe, né, isso aí todo dia no ambulatório, né, a maioria das pacientes seria dessas duas patologias. E HIV, Zika, toxoplasmose também são encaminhados à gravidez de alto risco? Como funciona isso? No rol dos exames do início pré-natal inclui você fazer pesquisa para HIV, 2 exames, né? A toxoplasmose, o citomegalovírus, né? E a hepatite B. Qualquer um desses exames dando positivo, você tem também que ser encaminhado ao pré-natal de alto risco. Toxoplasmose, nós temos o apoio do Medicina Tropical, né, que faz o acompanhamento junto com o pré-natal de alto risco, e via de regra, quando existe a medicação, há necessidade, eles fornecem a medicação do Medicina Tropical, né? Também a questão do HIV, né? O HIV... Só um minutinho, a toxoplasmose. Certo. Como a mulher pode se prevenir? Então, ela fez o exame, né? Uhum. Então, vamos voltar, como eu digo. Antes vamos ver que ela tivesse feito os exames pré-nupciais. Ok. Ela fez a sorologia para toxoplasmose.
e deu negativo. Ela pode dar negativo em duas situações. Ela ser negativa já tem imunidade à toxoplasmose, ou seja, ela já tem uma proteção dela contra a toxoplasmose, ou ela pode ser negativa e não ter imunidade contra a toxoplasmose. Aí sim entra a prevenção, porque a toxoplasmose é transmitida através do quê? Do gato, fezes, urina e do cachorro também. Então, já tem, sabe? Vou engravidar, eu tenho um exame de toxoplasmose em que eu sou suscetível, o que eu vou fazer? Me afastar de cachorro e gato, carne crua, né? Enfim, então a gente tem como abordar. Se der positivo, porque que importa para a gravidez? Importa a doença aguda. Ela ficar doente de toxoplasmose durante a gravidez, que pode levar a malformação fetal, etc., uma série de alterações. Então, em termos de prevenção, é isso. Okay. Se ela é suscetível, ou se ela, o exame negativo, evitar carne crua, animais do tipo gato, cachorro, muito contato íntimo, né? Principalmente isso na toxoplasmose. Agora, eu acho legal você falar isso, né? A gente vê cada vez mais a importância do pré-natal começar antes da gravidez, antes da gravidez, né? Exatamente. É fundamental. Nós temos a pergunta aqui do Bruno. Minha mulher tem cisto, né? Quando a menstruação dela atrasa, ela se sente inchada. Por que isso acontece? O pessoal está mais interessado na gineco, né? Mas vamos lá. O cisto, ele tem várias causas, né? E tudo ligado ao hormônio, né? Algum folículo, depende de que cisto. Por exemplo, esse pode ser um cisto funcional, que ela, por acaso, ela fez uma ultrassom, apareceu um cisto funcional. Provavelmente, e está falando de ovário, com certeza. Exatamente, deve ser cisto de ovário, porque eu entendi cisto de ovário. Esse cisto, existem vários folículos que se desenvolvem durante a gravidez, e um desses persistiu e formou esse cisto. Agora, eu não me lembro que ela estava aqui perguntando se sente inchada. Se sente inchado. Pois nada mais é do que a representatividade de uma alteração hormonal, que está retendo o líquido, né? Algum dos hormônios da mulher faz com que retenha esse líquido, ela menstruou, ela desincha todinha. Ok. Bom, aí você falou da toxoplasmose, e no caso, como é que está essa questão do Zika vírus? Que isso é bastante novo, né? O Zika, já tem protocolo? Já tem protocolo, o ambulatório Newton Lins, né? O pessoal do Newton Lins é centralizado lá, não é com a gente, né? É com a gente, por exemplo, a gente tem caso que deu Zika positivo e ela tem diabetes, então faz pré-natal com a gente e lá, mas especificamente Zika. Está sendo feito toda uma abordagem especial, elas são encaminhadas para esse ambulatório, Newton Lins. Existe uma doutora, chamada doutora Mariana Brock, que está acompanhando o crescimento da cabecinha, né, para procurar microcefalia, né, e feito esse diagnóstico, é encaminhada para nós. Por exemplo, a gente lá na maternidade Ana Braga já fizemos umas 3 ou 4 gestações com microcefalia, que estão esperando o resultado para ligar a Zika ou não, porque microcefalia não é só por Zika. Claro. Toxoplasmose, por exemplo, pode dar microcefalia. Algumas infecções na gravidez podem dar microcefalia. Mas tem todo um programa, todo um protocolo já adequado para a abordagem do Zika aqui em Manaus. Ok. A Paula Simpson, a mulher com 40 anos pode engravidar? Essa gravidez pode ser de risco? Tomei anticoncepcional durante 16 anos e estou pretendendo engravidar. Pois é, a idade. Classificação, né? Exatamente. Toda gravidez antes de 15 anos e a partir de 35 já é uma gravidez de risco. Ok. Né? Por exemplo, a Paula, ela tem 40 anos, ela vai ter maior risco. Veja bem, Paula, não estou dizendo que você vai desenvolver. Você tem maior risco para apresentar diabetes, parto prematuro, malformações, entendeu? Principalmente essas três são o carro-chefe. Mas se pode engravidar? Pode, né? Sabendo desses riscos. Também não quer dizer que vai ter. Não vai ter, isso que eu falei. Né? Não estou dizendo que vai ter. A possibilidade maior de acontecer. Por isso que ela precisa estar sendo acompanhada num pré-natal de alto risco. Ok. Temos aqui a Alcineia Barbosa. Perdi 2 bebês. O primeiro com 37 semanas e o segundo com 32 semanas. O primeiro foi pressão alta e fiquei muito inchada. Mas na segunda gravidez eu não inchei e perdi meu bebê por perda de líquido. Pois é, então são 2 situações diferentes. A primeira, ela diz que com 37 teve pressão alta. Como que é uma causa. Daí, tá vendo o sinal, como as pesquisas mostram um caminho pra gente? Hoje, como eu te falei, pré-eclâmpsia sem muita complicação, a partir de 37 já começa a pensar em interromper, porque pode haver esse tipo de desfecho desfavorável. Já a segunda, ela com 32 perdeu água. Aí vai mais pela prematuridade. Se ela teve um neném aqui, como eu falei, o neném normal, né? A termo ele vai com 37 semanas em diante. 32 semanas nem prematuro extremo. Entendeu? E muitas vezes o pulmão não está preparado.
pulmãozinho não está preparado. E então dificulta, por isso provavelmente que ela deve ter perdido esse neném pela prematuridade. Não e aí eu te perdeu. pergunto, ela perdeu sim, infelizmente, né? Isso. Mas a Alcineia, ela, com esse passado, ela já pode ser encaminhada a um ambulatório de gravidez de alto risco? Ela já tem 2 desfechos desfavoráveis. Né? Então já deve ser encaminhada. Tem que ser acompanhado com um pré-natal de alto risco. Pois é, Alcineia, então nós temos esse pré-natal que é feito lá na Balbina, na Nazira Dal e no ambulatório Araújo Lima, da Universidade Federal do Amazonas. Ok. Alguma consideração final você gostaria de fazer em relação ao RH, em relação a diabetes, em relação a tudo que nós conversamos? Gostaria, primeiro, de agradecer você essa oportunidade, Anuário, e depois dizer que é importantíssimo essa noção de que o pré-natal ele começa antes da gestação. Né? Você que está programando e fica programando uma gestação, programe direitinho, quer dizer, 3 meses antes, procure um serviço médico, faça seus exames pré-natais, quer dizer, o pré-natal antes de engravidar, para que você, quando engravidar, você já esteja numa situação bem mais adequada, né? De repente você pode até descobrir coisas que você não sabia que tinha, né? Então, deve fazer o pré-natal antes de engravidar. Essa, acho que a principal informação que a gente deveria deixar aqui, né? Que o pré-natal começa antes. E não ficar desesperada se porventura você tiver alguma intercorrência, porque nós temos serviços que vai tratar de você e muito bem, e vamos fazer todos os esforços para tentar levar essa tua gravidez adiante. Ok, Carlos, olha, muito obrigado aí, viu, doutor Carlos. Consegui trazê-lo aqui, já tentamos algumas vezes, mas é realmente muito ocupado e veio até mais por causa da nossa amizade. Eu agradeço muito aí a sua presença, Carlos, muito obrigado mesmo. Quero dar algumas informações, você que chegou agora, que acordou agora, não pôde ver esse programa, gostaria de ver, nós temos horários alternativos, então existem reprises deste programa durante a semana. Você pode acessar a página do Amazon Sat, que lá tem todos os horários, você pode acompanhar esses programas pela internet, pode acompanhar, já fazemos transmissão também pela internet, na página do Facebook Conexão Saúde, do Facebook Amazon Sat, então você tem várias opções de acompanhar este programa. Eu agradeço aí a participação de todos, volto a lembrar que no próximo sábado estaremos novamente aqui às 8 horas da manhã no Amazon Sat, que você sabe é a cara e a voz da Amazônia.